Esta semana eu estava assistindo uma entrevista que um artista de rua estava fazendo com uma adolescente japonesa, e lá pelo meio da entrevista ele perguntou a ela o que você espera do mundo e o que você acha que pode mudar. Aí eu logo pensei, caramba, que pergunta difícil. E fiquei logo assim raciocinando rápido, né? Eu pensei, primeiro a gente poderia responder bonito, poderia responder de forma romântica, poderia buscar uma resposta que não seria possível de concretizar, ou a gente poderia buscar ser autêntico e responder baseado no aprendizado da nossa própria vida. Aos 23 anos de idade eu descobri algo muito poderoso. Foi quando eu me apaixonei pelo livro da Bíblia, o livro de Provérbios. E naquele tempo eu fiquei tão fascinado que eu queria memorizar todos os versículos. Eu não fui capaz, né? Claro, mas aquilo me trouxe um insight sensacional que até hoje eu pratico. Ali eu me comprometi com o que eu aprendi. E do que eu estou falando? Eu estou falando de algo muito, muito poderoso, que o dinheiro não compra e está disponível a todos, independentemente de qualquer diferença que possa vir a existir. E voltando à moça da entrevista, né, o que foi que ela respondeu? Ela respondeu com duas palavras. Be kind. Era uma entrevista em inglês. E essa expressão no inglês, ela traduzida significa seja gentil. E aqui eu quero começar com uma dica. Quando nós quisermos aprender sobre o poder de alguma coisa, nós precisamos pensar no contrário, precisamos pensar no antônimo. Então eu vou listar aqui pelo menos 3 atitudes que agora me vêm à mente. E a primeira delas, eu diria, é não dar atenção quando alguém quer falar algo, dizer algo que para ela é importante, né? E uma vez eu estava numa roda de pessoas e quando a gente está assim num grupo, todos querem falar ao mesmo tempo. E eu percebi que toda interferência minha, ninguém se atentava. E eu disse, então, eu vou fazer aqui um teste. Eu vou fazer 3 tentativas de intervenção e se ninguém responder nada, então eu vou entender que pelo menos aqui nesse grupo, eu não tenho relevância. E dito e feito, eu tentei fazer 1, 2, 3 interferências e ninguém se interessou. Mas eu não me ressenti. Eu estava muito bem preparado ali naquele momento sobre o aspecto emocional. Aliás, isso é uma coisa que eu faço. Eu me preparo sempre emocionalmente para reagir aos diferentes ambientes aonde cotidianamente eu convivo. E eu não me ressenti, mas logo eu tive aquela luz, né? Eu não posso ser assim. Esse foi o grande aprendizado que eu tive ali. E às vezes a gente é muito seleto. E sem que a gente perceba, que talvez seja uma coisa que está na gente, no inconsciente, a gente acaba discriminando pessoas, optando por aqueles que têm uma voz mais grossa, por aqueles que geralmente dominam ali o grupo, tem um mais falante, tem aquele que acha que sabe mais, tem aquele que quer opinar sobre tudo e sem perceber nós acabamos por discriminar e ficar às vezes calado ou colocar também a atenção em uma outra coisa é algo que nos leva a não sermos gentis.
quando a gente está, por exemplo, falando, eu, por exemplo, tomei uma iniciativa muito cedo na minha vida, de que quando tem pessoas, desliga a televisão. Isso na época da televisão, né? Mas hoje, além da televisão, a gente tem ainda o aspecto aí, né, a questão do celular. E é horrível, né? Uma falta de gentileza, educação, eu diria até, tremenda quando você está falando com alguém e de repente a pessoa está ali olhando no celular, ou de repente você está ali naquela conversa, está todo mundo ali concentrado e alguém chega falando alto e imediatamente todos se voltam para ele e você completamente menosprezado, né? Então esse seria o primeiro fator, não dar essa atenção, né? Segundo, eu diria que assistir a algo de forma passiva e não ter atitudes. E eu vejo que aqui me vem à memória assim inúmeros exemplos, né? Isso não tem fim. E a lição para mim com relação a essa questão de observar algo e não ter uma atitude e ficar passivo, para mim, por exemplo, é a decisão de eu ser o primeiro a me mover. Eu ser o primeiro a ter a iniciativa e a atitude. Eu me lembro que uma vez eu estava precisando muito de um tempo para mim, eu resolvi ir sozinho para Buenos Aires. E quando foi na volta, aconteceu algo assim inesperado, porque um vulcão no Chile, ele entrou em erupção e quando isso acontece, os aviões, né, não podem voar, porque o pó sobe às alturas e isso faz muito mal aos motores dos aviões. Então, o voo atrasou praticamente 2 dias. Quando reabriu, aquilo estava em colapso. Todo mundo querendo viajar. E eu, então, já estava mais de meio-dia ali esperando. E a companhia aérea resolveu dar um papelzinho para as pessoas, para que uma espécie de senha, né, uma senha, para que as pessoas então pudessem fazer o seu check-in para poder viajar. E eu vi claramente que um senhor que não estava com atenção, ele não recebeu essa senha. E quando ele se deu conta de que todas as pessoas tinham a senha, ele simplesmente surtou, começou a gritar. E eu olhei aquilo e o chamei e disse a ele, olha, fique com a minha senha. E ele disse, mas e você? Eu falei, não, eu posso esperar, eu não tenho pressa, estou de férias. E o homem se quebrou pelo meio e ele saiu, então fez o check-in dele, viajou. E logo em seguida, 2 horas depois, houve a oportunidade de eu remarcar para poder viajar. E aquilo me fez tão bem, foi algo assim que eu nunca me esqueci. Ainda falando de aviação, né? Eu me lembro que uma vez eu voltava num voo superlotado da Linhas Aéreas Argentinas, né? E uma criança começou a chorar e aquilo estava incomodando, as pessoas já estavam chateadas. E eu percebi que a criança ela estava com algum problema no ouvido, né? Às vezes a gente tem essa questão por conta da altitude, né? Uma vez eu viajei e parece que minha cabeça ia explodir, eu tinha aqueles pânicos assim. E eu então resolvi pedir para carregar a criança e passei para o meu braço e caminhava com ela ali no corredor do avião e logo ela se aquietou. E depois eu cedi o meu lugar para que a mãe tivesse mais espaço e fiquei de pé por um longo tempo. E aquilo também foi uma coisa assim extraordinária para mim, né? E esses dias eu estava querendo comer um pastel muito gostoso que existe aqui. E eu então comprei lá no caixa, né, pastel e fui para a fila e de repente chegou uma pessoa e se colocou do meu lado e eu fiquei atento. Eu falei, olha, se ele demonstrar que ele chegou primeiro que eu vou ficar calado, vou ficar na minha, não vou fazer nada, eu não estou com pressa. Mas quando a moça olhou para ele e foi pegar o pedido dele, o recibo, ele falou, não, ele está na frente. E aí imediatamente eu olhei para ele e falei, obrigado. Ele falou, não, que é isso, é direito seu. Aí eu brinquei com ele, né?
Os últimos serão os primeiros. E a partir dali a gente começou a conversar, logo ele foi atendido, eu fui atendido. E eu acho que isso é sensacional. E terceira atitude, eu diria que é uma muito pesada, né? Ignorar a pessoa. Tentar não, é transformá-la literalmente em uma pessoa invisível. Não sei se você já se viu nessa situação aonde diante de alguém ali, às vezes você e ela apenas, às vezes diante de um grupo, você é completamente preterido, é como se você não estivesse ali, é como se você não existisse. E aí eu volto a minha mente para essa questão do be kind, seja gentil. Porque isso carrega um convite simples e muito poderoso, como eu já disse. E às vezes é um simples sorriso, uma palavra de apoio, aquele momento de escuta, né? Isso aí tudo pode ser suficiente para mudar o astral do dia da pessoa. E o poder é o poder e a força de um gesto simples, né? Por exemplo, estudos mostram que gestos de bondade eles liberam oxitocina, que é um hormônio do bem-estar. E não só para quem recebe, mas especialmente para quem pratica, para quem doa. Então, ser gentil é uma atitude de mão dupla, que faz bem para os outros e faz bem para nós mesmos. Então, escutar é um ato de generosidade, especialmente nesse mundo que nós vivemos, onde todos estão literalmente conectados digitalmente, mas totalmente desconectados emocionalmente. E nesse palco, doar tempo é uma moeda de valor inestimável. E por fim, eu vejo que ser gentil é uma escolha diária, né? E não é uma grande escolha assim de efeitos, mas nos leva a estarmos atentos às oportunidades de fazer o bem, né? Quando você segura a porta para alguém, você cede o seu lugar na fila, ou simplesmente sorri. Diz bom dia, boa tarde para alguém na rua, né? Então, fazendo isso, a gente está plantando semente de esperança. Essas ações, por menores que elas pareçam, elas criam um efeito cascata, né? Uma pessoa que recebe bondade tem mais chances de ser gentil com outra e assim por diante. Então, que tal você hoje aceitar o convite do Be Kind? Comece hoje. Faça um elogio, escute com atenção, ofereça um gesto de apoio. E esses atos não nos custam nada. E têm o poder de transformar não só o astral, mas a vida das pessoas. A vida dos outros e também as nossas, né? A bondade é a linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. Então, vamos falar essa linguagem juntos. Um beijo para você, pense nisso e a gente se encontra novamente por aqui em breve. Tchau.